Ele é o nosso provedor. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor Jesus? Amém? Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Jeremias. Jeremias capítulo de número 17, versículo de número 5. Se o Eliseu puder, amém, vaso. Aleluia. Jeremias 17, 5. O tema dessa ministração é confiança no lugar certo. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém? Confiança no lugar certo. Pastor, é possível ter confiança no lugar errado? Sim. E à luz da Bíblia, eu quero ter essa conversa com vocês hoje. É possível nós colocarmos a nossa confiança em lugares errados? Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se alguém puder trazer um pouco de água para mim, eu agradeço. Por favor, não deixem faltar água para mim. Jeremias 17, 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Mas ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, e de acordo com as suas obras. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra? Conta-se uma história que você talvez já deve ter até ouvido, que um dia um alpinista subiu uma montanha sozinho. Ele sobe essa montanha, ele escala essa montanha, e num certo momento dessa escalada, ele cai e fica pendurado por uma corda que estava na sua cintura. Quem já ouviu essa história? Bem, poucas pessoas ouviram essa história. A história diz que um certo momento da sua escalada, da sua trajetória, ele cai e fica pendurado por uma corda. Estava muito escuro e ele não conseguia enxergar nada. E diz a história que uma voz sussurrou ao seu ouvido, dizendo a ele assim: corte a corda. Esse homem que estava nesse lugar frio ficou com muito medo, e diz a história que ele resolveu não cortar essa corda. Ele ficou pendurado a noite toda, e quando foi de manhã, o resgate foi até aquele lugar, encontrou aquele homem pendurado e congelado e morto. Tudo porque ele
decidiu não confiar na voz que estava falando com ele. Eu não sei se essa história é verídica, eu não sei se realmente aconteceu, mas tem a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Por isso eu decidi citar essa história. Esse homem morreu congelado, porque ele decidiu não ouvir a voz que estava falando com ele. E segundo aqueles que contam essa história, ele estava apenas 2 metros do chão. Então significa que se ele cortasse a corda, ele iria cair, mas ele não iria morrer. Quem está me entendendo nessa noite, amém? Ele iria cair, mas ele não iria morrer. Mas, por conta do medo, da desconfiança, esse homem acabou morrendo, acabou congelado, acabou paralisado. E é isso que acontece com muitas pessoas que decidem não confiar nesse Deus Todo-Poderoso. É assim que acontece conosco muitas vezes. Às vezes nós estamos diante de algumas situações que Deus pede para nós, que nós devemos confiar nele mesmo sem entender. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu diversas vezes comigo. Você confiar em Deus sem entender muitas vezes o que está acontecendo. Muitas vezes Deus ele pede para nós, corta essa corda da desconfiança, da incredulidade. Isso constantemente acontece conosco, que cortar essa corda muitas vezes parece arriscado em certos momentos da nossa vida. Mas cortar essa corda é exatamente o que nos salva. Cortar essa corda é o que realmente vai fazer com que a gente não fique congelado, paralisado. Porque a confiança no Senhor, ela não nos livra dos desertos, mas ela garante a nós a presença dEle em cada passo. A confiança no Senhor não nos livra dos desertos da vida, do sol escaldante da vida, não nos livra, mas garante a presença dEle na nossa vida em cada passo. E por que você está falando isso, pastor Mário? Porque nós vivemos numa sociedade, num tempo onde essa sociedade nos incentiva a confiar em tudo, menos em Deus. Estou pregando para alguém nessa noite? Essa sociedade muitas vezes nos incentiva a confiar em tudo, menos em Deus. Existe como eu posso dizer, um rio que rege o mundo, vamos dizer assim, uma correnteza que rege o mundo, que nos incentiva a confiar em tudo menos em Deus. E a gente é bombardeado por ideias como: você é dono do seu destino, você é dono da sua vida, acredite em você, porque se você acreditar em você, vai dar tudo certo. Talvez você já escutou isso por aí: acredite em você, porque se você acreditar em você, vai dar tudo certo. Ei, o dinheiro resolve todos os problemas da sua vida. É isso que é pregado aí fora muitas vezes. O dinheiro vai resolver todos os problemas da sua vida. Mas a minha pergunta nessa noite: será que isso é verdade mesmo? Será que realmente isso é verdade? Será que nós estamos colocando realmente a nossa confiança no lugar certo? E esse texto ele traz para nós um alerta e uma promessa. Diga assim comigo: um alerta e uma promessa. Diga mais forte: um alerta e uma promessa. Esse texto ele mostra para a gente um alerta e ao mesmo tempo também uma promessa. Deus nos mostra com muita clareza que confiar no homem, Deus nos mostra com muita clareza que confiar apenas nos recursos humanos vai nos trazer maldição. É um caminho de maldição. Mas ao mesmo tempo, Deus está fazendo um paralelo. Quem está me entendendo nessa noite?
Ao mesmo tempo que Deus fala que confiar no homem ou confiar nos recursos humanos, ao mesmo tempo que Deus fala que isso é uma maldição, Deus ele fala também que confiar nele é um caminho de bênção, estabilidade e vida. Quem está me entendendo nessa noite? Confiar em Deus é um caminho de estabilidade, de bênção e de vida. É isso que Deus está dizendo. Ele está fazendo um paralelo, confiar no homem. E aqui Deus está falando para aqueles que depositam a sua confiança apenas nos recursos humanos. Deus não está dizendo que você não precisa ter alguém para caminhar ao seu lado que você não confie. Não é isso que Deus está falando. A gente precisa ter ao nosso lado pessoas que a gente confie. Quem está me entendendo nessa noite, amém? Então não é isso, mas é sobre pessoas que depositam apenas a sua confiança nos recursos humanos, nas coisas apenas dessa terra. E a minha pergunta nessa noite é, para todos nós, onde está a nossa confiança? Onde está a nossa confiança? Será que a gente tem realmente confiado nesse Deus que nos traz paz, que nos traz direção, que nos dá esperança? Será que a gente tem confiado realmente nesse Deus que nos guia? Porque não adianta nada a gente confiar apenas com a boca. E não adianta a gente confiar com a boca e não confiar com o coração. Tem muita gente que faz isso. Então por isso é importante nós termos essa conversa, porque nós precisamos verdadeiramente confiar nesse Deus poderoso, porque não basta nós dizermos que nós confiamos. Só para a gente não perder o costume, eu sei que tem gente que não gosta, mas diga assim, eu amo o pastor Mário. Diga para ele, diga assim, eu amo o pastor Mário. Diga assim, não basta dizer que confia em Deus. Fala para o seu irmão, não basta dizer que confia em Deus. É preciso, fala para ele assim, é preciso viver como alguém que confia de fato nele. Será que você realmente confia de fato no Senhor? É quando somos provados que realmente nós sabemos se realmente nós estamos confiando em Deus ou não. Quando estamos diante do fogo, diante da fornalha. Então não basta dizer apenas que confia em Deus, mas é preciso viver como quem confia. Então a primeira lição dessa noite, guarde aí no seu coração. Confiar no homem, ou seja, confiar apenas nos recursos humanos, é como plantar num deserto. Confiar no homem ou confiar apenas nos recursos humanos é como plantar no deserto. Jeremias 17, 5 e 6. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier o bem. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está tratando com o seu povo. Deus está dizendo de uma forma direta para eles, olha, quem confia apenas em pessoas ou na sua própria força, está construindo, vamos dizer assim, a sua vida na areia, em algo que não é sólido. Quem confia apenas em pessoas ou na sua própria força, está construindo a sua vida na areia. Essa base pode parecer firme para alguns, mas essa base vai desabar a qualquer momento. Por quê? Porque quem confia apenas no homem colhe desilusão. Quem confia apenas nos recursos humanos colhe desilusão. E quem confia em Deus, há uma diferença. Quem confia em Deus colhe paz, mesmo em tempos de seca. Você está pegando isso aqui em nome de Jesus? Tem momentos na nossa vida, irmão, que parece que está tudo uma sequidão só, que parece um deserto só. Mas quem confia em Deus, ele colhe o quê? Ele colhe paz em meio ao deserto. Ele colhe
a alegria do Senhor em meio ao deserto. Nós precisamos confiar nesse Deus todo-poderoso. Nós não podemos fazer como alguns homens do passado fizeram, como por exemplo Saul. Saul, ele foi um homem que confiou em si mesmo e colocou a sua confiança naquilo que o povo queria. E qual foi o resultado disso? Você conhece a história. Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor, porque ao invés de ele obedecer a Deus, ele ouviu todas as outras vozes, menos a de Deus. O pastor Jefferson pregou isso de manhã, depois vai lá no YouTube e veja. Então qual foi o resultado? Saul foi rejeitado pelo Senhor. Sansão confiou o quê? Apenas na força do seu braço. Sansão confiou na força dos seus próprios desejos. O que aconteceu? Acabou cego, acorrentado e humilhado. Porque quando você confia em você mesmo, como seu próprio Salvador, você acaba se tornando o seu próprio destruidor. Quem está me entendendo nessa noite? Quando você confia apenas em você como seu próprio Salvador, ao invés de você se tornar o seu próprio Salvador, você se torna o seu próprio destruidor. Você acaba destruindo tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem um escritor do século passado, que é o Moody, ele diz assim, confie no homem e você será enganado. Olha o que Moody dizia. Ele era um estudioso da palavra de Deus, um teólogo do passado. Ele diz assim, confie no homem e você será enganado. Confiar nos recursos humanos. Agora, confie em Deus e você será sustentado. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Confie no homem e você será enganado. Confie em Deus e você será sustentado. Quantos querem ser sustentados pelo Senhor Jesus? Eu quero ser sustentado por esse Deus, irmão. Por Jesus. Quantas vezes a gente coloca a nossa confiança no nosso emprego, nas nossas posses, na nossa conta bancária. Quantas vezes a gente coloca a nossa esperança no médico, no político, na opinião das pessoas. E o que Deus está falando comigo e com você nessa noite é que você precisa confiar nele. Chacoalhe alguém que está do seu lado aí, em nome de Jesus, diga para ele assim, você precisa confiar no Senhor. Sabe por quê, irmão? Recurso humano falha. Homem falha, sim ou não? Homem falha. Em algum momento alguém vai falhar com você. Em algum momento um líder vai falhar com você, um líder espiritual vai falhar com você, eu posso falhar com você. Em algum momento você colocando a sua esperança, a sua confiança apenas nos recursos humanos, você pode se decepcionar. Em algum momento das nossas vidas a porta se fecha. Então existem coisas que vão falhar nesse processo, mas o único que não vai falhar com você chama-se Jesus Cristo. Irmão, Ele não vai falhar com você. Não adianta você achar que não vão falhar com você. O ser humano vai, mas Jesus, Ele não vai falhar com você. Deus, Ele não vai falhar com você. Por isso eu vim aqui nessa noite lembrar você que a sua confiança precisa estar no Senhor. Você precisa ter fé nele. E a minha pergunta é, a sua fé hoje, que você tem hoje, é maior do que a do início da sua caminhada ou é menor? A sua fé hoje é maior do que a do início da sua caminhada ou é menor? Está crescendo ou está decrescendo? Onde está a sua fé? Está crescendo ou está decrescendo? Deixa eu falar uma coisa para você e guarde isso no teu espírito. O nível dos nossos problemas não pode ser maior do que a nossa fé. Eu vou repetir, você não pegou. O nível dos nossos problemas não pode ser maior do que a nossa fé. Pega isso no teu espírito, porque isso vai ser cura para você. Eu preguei aqui na semana passada sobre Jairo, quem lembra? Preguei sobre Jairo. Jairo, ele inicia a sua caminhada confiando no Senhor, sim ou não?
ele inicia a sua caminhada confiando em Jesus. Mas Jairo abre mão da confiança quando a notícia ruim chega. Alguém chega dizendo, ó, não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. E aí Jairo fica sem saber o que fazer. Porque é assim que a gente se sente muitas vezes. A gente fica sem saber o que fazer. E aí Jesus pega na mão dele, eu falei isso para você. Fala, não, agora é comigo, Jairo, vamos. Vamos. Não tem tempo para choro não, não tem tempo para chororô. Fala para o teu irmão assim, não tem tempo para chororô não, meu. Fala para ele assim, não tem tempo para chororô não. Fala assim, não tem tempo para mimimi não. Fala para ele, não tem tempo para mimimi não. Bora, continua. Fala para assim, bora, continua. Em nome de Jesus. E é assim que acontece muitas vezes conosco. A gente inicia a nossa caminhada com Cristo, e algumas pessoas, quantas pessoas eu já ouvi dentro do meu gabinete pastoral, dizendo assim, pastor, eu comecei a buscar a Jesus, e eu achei que as coisas iriam melhorar. Te enganaram, irmão. Eu passei a vir para a igreja, eu aceitei Jesus, eu achei que as coisas iam melhorar, mas parece que tudo piorou. Não foi assim com Jairo? Sim ou não? Foi assim com o Jairo. Ele foi até Jesus, está indo, está dando tudo certo, mas de repente parece que piora tudo. E é esse sentimento que muitas pessoas têm, que começam a seguir Jesus. É esse mesmo sentimento. Poxa, parece que eu vim para Jesus e tudo piorou. Vamos resolver isso hoje? Amém? Você quer resolver isso hoje? Vamos resolver isso, essa dúvida que você tem. Então deixa eu falar para você com muito respeito, com muito carinho e com muita verdade. Seguir a Jesus, guarde isso. E se você não der glória a Deus agora, só no próximo culto, amém? Seguir a Jesus não significa que tudo vai melhorar da forma que nós esperamos. Eu vou repetir. Seguir a Jesus não significa que tudo vai melhorar da forma que nós esperamos. Jesus nunca prometeu isso para a igreja. Jesus nunca prometeu vida fácil para aqueles que o seguem. O que ele prometeu, pastor Mário? Presença, paz, alegria. Estou pregando para alguém aqui nessa noite? Presença, paz, alegria, propósito, direção. Presença, paz, alegria, propósito, direção. Foi isso que Jesus prometeu, mas Ele nunca prometeu que você não iria passar por dificuldades. Ele nunca prometeu isso. Um dia Ele falando com os seus discípulos, em João 16:33, Ele vai dizer assim, ó: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também podem vencer. E vocês podem vencer através dEle, na presença dEle. Então Jesus, Ele nunca escondeu essa realidade de lutas, irmão. Jesus nunca escondeu isso. Essa realidade de dificuldades. Ele vai dizer assim muito claro, Ele vai dizer assim, ó: vocês vão passar por aflições. Ele está dizendo isso. Vocês vão passar por aflições. Mas tem um outro texto que ele diz assim, olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês na aflição, eu vou estar com vocês na caminhada, eu vou estar com vocês. Então o que Jesus garante é a presença dEle todos os dias na nossa vida. E isso é o que basta. A presença dEle nas nossas vidas. Então, irmão, por que muitas vezes a gente tem esse pensamento que parece que piora quando a gente começa a buscar Jesus? Primeiro, a gente está resolvendo essa questão, já eu volto para onde eu quero voltar. Primeiro, porque parece que às vezes a gente piora, né? A nossa vida piora quando a gente começa a seguir a Jesus. Primeiro, porque você agora está indo contra o fluxo. Você estava indo num fluxo, mas agora você está indo contra esse fluxo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Antes você vivia de acordo com o mundo, sim ou não? Antes você andava no curso desse mundo, mas agora você não vive mais. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Jesus te alcançou. Agora você não vive mais. Então, o inimigo não precisava te atacar tanto. Porque você já estava na mão dele, sim ou não? Mas agora você é uma ameaça espiritual para o inferno. Olha para o irmão que está do seu lado aí, vê se ele está com uma ameaça espiritual aí para o inferno. É verdade, tem uns irmãos que parecem chupou limão, né? Só Jesus.
Mas agora você é uma ameaça para o inferno, porque agora você está na presença do Pai. Então significa muitas vezes dizer que as lutas aumentam, mas a graça também aumenta. As lutas aumentam, mas a graça também de Deus aumenta na nossa vida. As lutas aumentam, mas a graça de Deus ela vem sobre a nossa vida. Segundo, porque parece que tudo piora na nossa vida quando a gente aceita Jesus, porque Deus está limpando áreas da minha e da sua vida que antes estavam escondidas. Fala para alguém que está do seu lado: Deus está te limpando, meu irmão. Deus está tocando em áreas da sua vida que estava escondida. E muitas vezes isso dói, mas cura. Jesus tem a cura para você. E muitas vezes Jesus vai mexer na nossa vida. E deixa eu falar uma coisa para você que fique muito claro aqui nessa noite. Jesus não vem apenas para melhorar a nossa vida, Ele vem para mudar tudo. Não, você não pegou, eu vou dizer novamente. Jesus ele não vem apenas para melhorar a nossa vida, Ele vem para mudar todas as coisas de lugar. Tem gente que acha que evangelho é isso. Jesus vai vir para melhorar, vai me dar um bom carro, vai me dar uma boa casa. E Jesus pode fazer tudo isso, irmão. Mas evangelho não se resume a isso. Jesus ele quer te mudar de dentro para fora. Ele quer tocar em áreas da sua vida. Ele não quer só melhorar a sua vida, Ele quer mudar tudo aí dentro. Ele quer tirar da sua vida aquilo que te fazia mal, que você não percebia às vezes. Ele quer tirar, Ele quer arrancar isso da sua vida, aquilo que te fazia mal, que te faz mal. Por isso que a gente está iniciando aqui uma série sobre perdão, porque isso faz mal, sim ou não? Carregar um peso desnecessário, e Jesus ele quer arrancar da nossa vida todos os pesos desnecessários, e isso muitas vezes dói, mas vai ser cura para a nossa vida. Eu creio nessa noite que é uma noite de cura, de restauração aqui nesse lugar, em nome de Jesus. E terceiro, por que Jesus? Porque muitas vezes a gente tem essa percepção de que quando a gente anda com Jesus, as coisas parecem que pioram, porque agora você está mais sensível. Agora você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Então você enxergava as coisas de uma outra forma, mas agora você enxerga as coisas na lente do Evangelho. Você enxerga as coisas agora que você não enxergava, que outrora você não enxergava, mas você enxerga porque o Espírito Santo está aí. E isso muitas vezes é desconfortável, porque o pecado, a dor, os problemas sempre estavam aí, mas você não tinha essa percepção, porque você não tinha o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você se torna uma pessoa mais sensível, porque é Ele quem trabalha na minha vida e na sua vida. Quem muda a vida do homem, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo que habita dentro de você agora. Então muitas vezes a gente olha e a gente não percebe que Deus já está agindo, e a gente tem essa percepção: pô, eu vim para Jesus, tudo piorou. Não piorou não. Agora você está mais sensível, você está conseguindo enxergar coisas que você não enxergava. Mas não significa dizer que Deus não está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida, Ele está agindo na sua vida. Você precisa continuar confiando nesse Deus em todo o tempo. Eu sei que é difícil. José passou por isso, sim ou não? José passou por isso. Bastou José começar a seguir os sonhos de Deus, que a vida dele virou um inferno, sim ou não? Eu estou falando que José seguiu os sonhos de Deus e não o sonho dele. Quem está entendendo aqui nessa noite? Pastor, você está dizendo que a gente não tem que sonhar? Não, não é isso. Porque quem não sonha já morreu faz tempo. Você tem que sonhar, irmão. Você tem que sonhar. Contudo, entretanto, entre parênteses, vírgula, a sua oração tem que ser unicamente essa: Senhor, que o meu sonho esteja alinhado com a tua vontade. Que venha bater com os sonhos que o Senhor tem para mim. Então José, ele começou a seguir os sonhos de Deus, que não era dele. Sabe onde ele foi parar? Num poço. Ele foi parar numa prisão.
que ele começou a perseguir, ele começou a caminhar em direção daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas o que acontece? A Bíblia diz que em todo tempo Deus estava com José. Em todo tempo, na prisão, na casa de Potifar, dentro do poço, Deus estava com José. E eu vim declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, que em todo tempo Deus está com você. Ele não te abandonou, Ele está agindo. E agindo o Senhor, quem impedirá? E tem mais, no momento certo, Deus exaltou a José. Deus abençoou José e cumpriu aquilo que havia dito para ele, através de um sonho. Davi passou por isso, e teve que manter a sua confiança no Senhor. Davi é ungido a rei, mas você pensa que ele foi para o trono no dia seguinte? Não. Davi, ele foi ungido a rei, você conhece a história, e ao invés de ele subir no trono, ele tem que fugir agora. Ele foge para cavernas, ele foge por anos. Porque ao invés de ele subir no trono, ele agora tem que se esconder, porque alguém agora decidiu que queria acabar com a vida dele. E Deus estava forjando Davi. Deus estava forjando o caráter de Davi. Paulo, por exemplo, Paulo aceita Jesus, e depois dele se converter, o que ele enfrenta? Ele enfrenta a prisão, ele enfrenta açoite, ele enfrenta a fome, ele enfrenta naufrágio. Então para com essa ilusão que você não vai passar por problema, irmão. Para com essa ilusão de que você não vai passar por dificuldade. Paulo aceita Jesus e ele começa a ser perseguido. Ele passa por privação, por tribulação, por dificuldade. Mas ele diz lá em Romanos 8:37, e que isso seja uma palavra de encorajamento para o seu e para o meu coração. Ele diz: em todas estas coisas somos mais, somos mais, somos mais, somos mais, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. A minha palavra para você hoje é: não desista. Chacoalhe alguém que está do seu lado, diga para ele assim: não desista, meu irmão. Deus não quer te dar apenas uma vida confortável. Deus não quer te dar apenas uma vida confortável. Ele quer te dar uma vida cheia de propósito. Ele quer te dar uma vida verdadeira. Ele quer te dar uma vida onde a sua percepção seja para salvação eterna. Porque como foi pregado aqui no culto das 18, Jesus está voltando. Ele quer que você tenha essa percepção, que você tenha essa confiança, que você continue mesmo diante da má notícia, mesmo diante da dificuldade. Faça como Jairo, irmão. Mesmo com algumas dúvidas, ele decide acreditar naquilo que Jesus estava falando. Fala para alguém que está do seu lado, diga para ele assim: decida ouvir a voz de Jesus. Decida ouvir a voz de Jesus, irmão. Chacoalha ele, fala para ele assim: aguenta firme, meu irmão, em nome de Jesus. Fala para ele assim: se está difícil, fala para ele: se está difícil, é porque falta pouco. Se está difícil é porque falta pouco. Se está difícil é porque falta pouco. Fala para ele isso em nome de Jesus. Fala para ele: não desista. Faltava pouquinho para Jairo viver um milagre. Mas quando faltava um pouquinho só, parece que tudo piorou. E eu vim aqui nessa noite gritar para você ouvir: se está difícil é porque está faltando pouco para você viver o milagre. Quem está passando por dificuldade aqui? Quem passa por dificuldade aqui? Todos nós passamos por dificuldade aqui. Mas se está difícil é porque está faltando muito pouco. Continue semeando, continue construindo sua vida nele. Jesus não é alguém que deixa uma obra inacabada. Ele nunca vai deixar uma obra inacabada. Está faltando um pouquinho para você viver o seu milagre. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Tira uma foto aí com quem está do seu lado aí, em nome de Jesus. Tira uma foto com ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso. Tira uma foto com alguém que está do seu lado aí. Marca a igreja, marca o pastor Mário. E coloca a hashtag lá: se está difícil é porque está faltando pouco. Se está difícil é porque está faltando pouco.
Se está difícil é porque está faltando pouco para as coisas se organizarem, está faltando pouco para você viver um milagre, está faltando pouco para Deus responder essa tua oração, está faltando pouco. Não desista, pelo amor de Deus, agora, meu irmão. Continue crendo, continue confiando. A sua confiança não pode estar apenas nos recursos humanos. Quando a nossa confiança está apenas nos recursos humanos, a gente vive abalado por qualquer coisa. Tem gente que vive abalado por qualquer coisa, porque a sua confiança está apenas nos recursos humanos. Mas quando você está em Deus, irmão, nada te derruba. Quando você está em Deus verdadeiramente, você permanece de pé diante das más notícias, diante das dificuldades. Segundo ensino dessa noite: confiar em Deus é como plantar junto ao rio. Versículo 7 e 8. Bendito é o homem cuja a sua confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estarão verdes. Essa é a diferença entre o que confia no homem ou nos recursos humanos e quem confia em Deus. Ele está fazendo um paralelo entre um deserto e um jardim. Quem confia apenas nos recursos humanos é como um deserto. Quem confia em Deus é como um jardim. Quem confia em Deus é como um jardim. Quem confia apenas nos recursos humanos é como um deserto. Deus, ele usa ali algo para falar com a nação, dizendo: olha, quem confia em Deus é como uma árvore junto ao rio, que cria raízes profundas, as suas folhas estão sempre verdes, que frutifica mesmo em tempos difíceis. Essa é a pessoa que confia no Senhor. Ela frutifica, ela dá fruto, ela passa por lutas, ela passa por dificuldades, mas tem uma diferença: ela não é derrubada, porque ela está firmada no Senhor, ela está enraizada no Senhor, ela está firmada em Cristo. Ela enfrenta o calor da aflição, ela enfrenta a fornalha, mas ao invés de ela cair, ela continua uma pessoa produtiva, ela continua dando frutos, ela continua produzindo. Quem está me entendendo nessa noite, em nome de Jesus? Ela enfrenta a dificuldade do dia a dia, as tempestades, mas ela está enraizada no Senhor. Ela continua sendo uma pessoa produtiva, ela ajuda o próximo, ela ajuda na obra de Deus, ela continua fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. Ela continua uma pessoa, ela não se isola, ela não se tranca num quarto, ela continua sendo produtiva, porque essa raiz, a raiz da confiança em Deus, que te sustenta quando os ventos do medo, da angústia, da perseguição tentam te arrancar. É essa raiz, a raiz em Deus, a raiz da confiança. A gente tem diversos exemplos bíblicos aqui, eu poderia citar vários personagens para você, mas um que chama muito a minha atenção é Daniel, porque Daniel, ele confiou em Deus diante da ameaça de morte, sim ou não? Ele estava sendo ameaçado de morte, ameaçado de ser jogado dentro de uma cova de leões. E segundo os estudiosos, historiadores, Flávio Joséfo, por exemplo, ele era um historiador hebreu, ele diz que esses leões estavam sem comer há alguns dias. Então imagine a fome que eles não estavam. Daniel ia virar um petisco ali, sim ou não? Mas Daniel, ele entra naquele lugar, e o texto deixa muito claro, nos leva a entender que Daniel, ele não confiava nos recursos humanos, ele confiava em Deus. Porque tomar a decisão que ele tomou de orar debaixo de um decreto, debaixo de algo que havia sido estabelecido, e que o rei falou assim: quem orar vai morrer. Esse homem confiava em Deus, e ele vai parar dentro da cova dos leões, mesmo sabendo que talvez ele poderia morrer. Mas a Bíblia diz que Deus o livrou, porque a sua confiança estava no Senhor. Fala para o seu irmão, só para ele não esquecer: confia em Deus, meu irmão, e no tempo certo Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Spurgeon,
dizia assim: a fé vê o invisível, crê no inacreditável, e por conta disso recebe o impossível. Eu vou repetir: a fé vê o invisível, crê no inacreditável, e por conta disso recebe o impossível. Quantos creem que Deus tem poder para fazer o impossível? Quantos creem que Deus tem poder para fazer aquilo que você não pode fazer? Então, meu irmão, em nome de Jesus, descansa o teu coração. Descansa o teu coração, confie nesse Deus. Quem confia nesse Deus tem paz quando tudo está desabando ao seu redor. Quem confia em Deus continua produzindo frutos, mesmo em meio à crise. E quem confia em Deus não é dominado pelo medo, porque ele sabe em quem tem crido. Terceiro e último ensinamento dessa noite: Deus vê o coração e recompensa a verdadeira confiança. Vou repetir: Deus vê o coração e recompensa a verdadeira confiança. Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. O ministério de louvor já pode vir. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, conforme o fruto das suas ações. Já falei isso aqui diversas vezes, quero repetir. Com certeza você já ouviu a frase: siga o seu coração. Quantas vezes eu já ouvi na internet, nem falo. Siga o seu coração. E eu vim de novo aqui te lembrar, porque talvez isso entre na sua cabeça hoje. Uma das formas de nós aprendermos algo é a repetição. Então vim aqui nessa noite te lembrar: cuidado com o seu coração, porque a Bíblia está dizendo que o coração é enganoso. Ele pode fazer você confiar em coisas erradas. Ele pode fazer, ou ele pode te levar a você confiar em coisas erradas, e com as melhores das intenções, ele pode te levar para esse lugar. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não se impressiona com palavras bonitas. Deus, ele não se impressiona quando a gente diz que confia nele realmente. Deus não se impressiona com aparência de fé, com estereótipo de fé. Deus, ele sonda os corações. Deus, ele não se impressiona quando você diz que você tem fé. Deus, ele não se impressiona quando você diz que no seu coração há fé. Não, ele sonda os corações e ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga o que eu não enxergo, ele enxerga o que o pastor não enxerga, ele enxerga o que o líder não enxerga, ele enxerga o que eu não posso ver. Ele sabe como você entrou aqui nessa noite, ele sabe como que está a tua confiança, ele sabe em que nível está a tua confiança, ele sabe se de fato você confia nele ou não. Ele sabe, irmão. Você não precisa provar nada, porque ele já sabe. Ele conhece o meu e o seu coração. Então Deus, ele não julga o coração por aquilo que você diz. Ele não julga os nossos corações quando você diz que confia. Ele julga o meu e o seu coração realmente se a gente confia verdadeiramente nele, se a gente vive realmente essa confiança nesse Deus. O que você está tentando dizer, pastor Mário? Que a fé verdadeira, ela não é falada. A fé verdadeira é vivida. A confiança verdadeira não é falada. A confiança verdadeira é vivida. Quem está me entendendo nessa noite? A confiança verdadeira, ela não é falada apenas da boca para fora. A confiança verdadeira, ela é vivida. E ela é vivida quando ninguém está te vendo. Ela é vivida quando você está lá na sua casa, no seu quarto. Ela é vivida quando você está lá no teu trabalho. Quando Deus fala para você assim, ó, apenas obedece. Coloca um zíper na tua boca, não fala nada, engole esse sapo.
A fé verdadeira, a confiança verdadeira, ela não é falada, ela é vivida. É quando você obedece a Deus, quando as coisas talvez não fazem muito sentido. Isso é fé, isso é confiança. É você olhar para um diagnóstico e você acreditar: Deus, eu creio que o Senhor é poderoso. É você olhar para uma situação e falar: Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu não sei o que fazer, mas eu sei, através das Escrituras, através dos exemplos que nós temos, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, porque o Senhor é poderoso. Isso é fé, isso é confiar nesse Deus. Onde está a sua confiança? Está no seu coração? Está nos seus recursos? Ou está no seu Deus? Onde está a nossa confiança? Onde está a confiança da igreja? Está nos seus planos apenas terrenos? Está nos seus medos, nas suas conquistas? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa fé? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer aparência de confiança. Fala para o seu irmão isso aí. Deus não quer, fala para ele, Deus não quer aparência de confiança. Mas assim, Deus quer entrega total. Quem está me entendendo nessa noite? Deus quer entrega total. Hoje Ele está sondando os nossos corações. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Hoje Ele está sondando os nossos corações. Ele está sondando a minha vida. Ele está te perguntando: ei, em quem você está confiando? Você está confiando mais no seu dinheiro? Onde está a sua confiança? Onde está na sua confiança? A sua confiança está naquele que te sustenta? A sua confiança está naquele que te direciona? Onde está a sua confiança? Hoje Deus está sondando os nossos corações e Ele está perguntando: onde está a nossa confiança? Onde está a confiança do seu povo? Onde está a confiança da sua igreja? Onde está a confiança do seu povo? É tempo de tirar a confiança do lugar errado e colocar no lugar certo. E o lugar certo ainda é o Senhor Jesus Cristo. Está na hora de cortar essa corda que diz para mim e para você não acreditar, não crer que esse Deus é poderoso. Essa corda que diz para mim e para você que parece ser arriscado demais, Deus está dizendo: corte essa corda hoje. Corte essa corda hoje. Essa corda que te leva para esse lugar de incredulidade, de dúvida. Corte essa corda hoje. Pois como está escrito em Hebreus 10:35, não podemos abrir mão da confiança que temos no Senhor. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer na sua alma. Onde está a confiança? Onde está a sua confiança? Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus, porque eu quero orar por você nessa noite. Onde está a confiança da igreja? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa confiança? Ainda com os olhos fechados, faça uma oração. Clame ao Senhor em nome de Jesus. Não faça como Judas, que o Renato pregou aqui no culto das 18 horas. Não faça como Judas, que esteve ao lado do pão da vida, mas ele não desfrutou desse pão. Que andou ao lado daquele que poderia mudar a sua história, mas ele decidiu tomar um outro caminho. Ele decidiu ouvir outra voz. Ele decidiu ouvir vozes apenas aqui da terra. Ele não fez como Jairo, ele não fez como muitos outros homens e mulheres de Deus. Abriu mão da confiança nesse Deus. E Jesus veio pregando: olha, o meu reino não é daqui. E Judas entendeu tudo errado. Não faça como Judas, que entendeu tudo errado. Não faça isso. Pastor, está doendo. Não está fácil. Eu vim aqui pregar para você nessa noite: continue confiando nesse Deus. Nós vamos adorar ao Senhor.
enquanto você ora, enquanto você fala com Deus, em nome de Jesus, seja renovado, seja fortalecido, seja fortalecida, pois a confiança da igreja precisa estar no Senhor dos Exércitos. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Confiamos em ti, Senhor. Declare o fogo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Declare isso. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, Aleluia! venha o que vier, Ele vai prover. irás prover de novo. Continue confiando. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Eu quero orar por você nessa noite. Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça. Quero orar pela igreja do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, continue confiando nesse Deus. Continue confiando nesse Deus provedor, nesse Deus que faz milagres, nesse Deus que cura, nesse Deus que está com você. Ele está contigo todos os dias, que Ele não te abandonou. Confie nesse Deus. Ele está agindo, Ele está na sua frente. Não é o fim, não acabou, a história não acabou. Confie nesse Deus. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Foi por eles que o Senhor, ó Deus, pagou o preço naquela cruz. Foi por eles, Pai, por cada um de nós, que o Senhor derramou o teu sangue naquela cruz. Ó Deus, e quantas vezes, meu Pai, nós pensamos em parar, em desistir, devido às vozes ao nosso redor. Que nessa noite nós venhamos aprender de uma vez por todas a silenciar,
as vozes que estão ao nosso redor, que diz para nós não confiarmos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que já demonstrou através da tua palavra que pode, que faz, que cura, que transforma, que muda a vida do homem, que liberta, que nos liberta dos vícios, que tira, Senhor, o cansaço da nossa vida, a falta de vigor. Ó Deus, que nessa noite o Senhor venha com renovo, que o Senhor venha com cura, com restauração. E se há alguém no nosso meio pensando em parar, em desistir, não deixa, Pai, não deixa, renova, fortalece em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós não podemos abrir mão da confiança que nós temos no Senhor. A tua palavra nos ensina que o justo viverá pela fé, e ele não pode recuar. É nisso que nós cremos, Pai. Portanto, nessa noite nos fortalece, nos ajuda, não deixa ninguém desistir. Nós vamos continuar, Senhor, avançando, prosseguindo, direcionados pelo Senhor, confiando no Senhor, e entendendo que há um tempo perfeito para todas as coisas da nossa vida. Há um tempo perfeito do Senhor, tempo exato de o Senhor manifestar o teu poder, de o Senhor fazer a tua vontade sobre a nossa vida, e nós nos submetemos à tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, seja ela qual for. Não deixa, Senhor, nós pararmos de confiar em Ti. Nos ajuda, Senhor, porque essa é uma escolha diária, mas nem para fazer essa escolha sozinhos nós conseguimos, nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, em nome de Jesus. Ainda com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero orar por você agora que talvez se afastou do Senhor Jesus, por você que por algum motivo perdeu a confiança nesse Deus. Eu quero orar por você agora. Você que servia a Cristo, mas você se afastou, você parou de servi-lo, você parou de segui-lo, devido a tudo que aconteceu na sua vida, você agora está longe desse Deus. Eu quero orar por você também que nunca confessou Jesus publicamente. Eu quero orar por você nessa noite que entendeu que sem Jesus não dá, que a sua confiança precisa estar nele. Existem coisas na sua vida que você já identificou que é só Deus que pode resolver, que é só Deus que pode te ajudar, que ninguém vai conseguir resolver, homem nenhum vai conseguir resolver. Existem coisas internas dentro de você que é só Jesus, e para isso você precisa entregar a sua vida a Ele nessa noite. Eu quero orar por você também. Por isso, nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Com a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu arrependido volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Pai, me ajuda, me fortalece, porque eu não quero mais sair da Tua presença. Eu quero viver contigo, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Ainda com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, esse é o momento de você tomar uma decisão, e essa é a decisão mais importante que você vai tomar no dia de hoje. Não existe decisão mais importante do que essa. Eu vou contar até 3, e no 3, você que decide por Jesus, você que decide pelo Senhor, que sabe que sem Ele não dá, você vai levantar sua mão lá no alto, e nós, como igreja, iremos orar por você. Eu não estou pregando para você uma placa, não estou falando para você, não, é Lagoinha que vai mudar a sua vida, não. Eu estou falando que quem vai mudar a sua vida é Jesus, mas para isso você precisa tomar uma decisão. Então, com seus olhos fechados ainda, essa é a decisão mais importante da sua vida. Com a mão no seu coração, eu vou contar até 3, e você que decide por Jesus vai levantar sua mão lá no alto, e nós vamos orar por você. 1, 2, 3, levante sua mão, você que aceita Jesus, você que decide por Jesus, isso, você que levantou a mão,
sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Isso, vem filho, vem. Vem, não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida por completo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ele está te chamando para perto hoje. É o Pai que está te chamando. Olha aí alguém do seu lado que talvez está com vergonha. Eu já tive aí. Eu sei como é difícil tomar essa decisão. Eu sei como que é difícil. Mas Jesus está te chamando para perto. Ele está dizendo para você: olha, você precisa confiar mais em mim do que no seu dinheiro, nos seus recursos. Você precisa confiar mais em mim, porque eu tenho tudo que você precisa. Eu tenho algo que o dinheiro não pode dar para você. Eu tenho algo que os recursos não podem dar para você. Eu tenho algo que as pessoas não podem dar para você. Só Jesus tem algo para a minha vida e para a sua vida, e só Ele pode preencher esse vazio que está dentro de cada um de nós. Se há mais alguém, sai correndo do seu lugar e venha, porque Jesus está te chamando hoje para você viver um novo começo. Amém? Nós vamos orar por essas vidas que aqui estão. Tragam eles mais para próximo aqui. Traz eles para cá, isso. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, mano. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Estenda suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus. Aqui estão os teus filhos que estão decididos hoje a viver confiando no Senhor, Pai. Eles entenderam através da luz da Tua palavra que nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Confiar, Senhor, todas as áreas da nossa vida diante do Senhor. E que a partir de hoje, meu Pai, eles venham viver uma mudança, uma transformação. Que eles não sejam guiados mais pelos sentimentos. Que eles não sejam, meu Pai, escravos daquilo que falta, mas que eles venham, Senhor, caminhar debaixo, Senhor, da orientação do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, do direcionamento do Senhor, Pai. Que eles continuem crendo que é só o Senhor que pode mudar a vida deles, a história da vida deles, em nome de Jesus. Nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém. Queridos, olha para cá um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para vocês. A decisão de vocês gerou uma festa lá no céu, amém? E se tem festa lá no céu, tem que ter festa na terra também. Não tem festa no céu quando alguém é curado. Não tem festa no céu quando alguém conquista a sua casa própria. Não tem festa no céu quando alguém conquista o seu veículo. Não tem. Mas a Bíblia diz que tem festa lá no céu quando um pecador se arrepende. E se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também, em nome de Jesus, amém? Então, a Igreja Batista Lagoinha, não estranhe, a gente festeja os novos começos, a gente se alegra com os novos começos. E a gente vai combinar uma coisa, eu vou contar até 3, no 3 vocês vão olhar para trás e vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha, amém? Fechado? Combinado? Vamos lá? No bumbo? Seja bem-vindo à sua nova família.